Professor, a sua pergunta é muito familiar. É muito familiar e é muito atual. O MPLA tem liderado o país desde a independência e, portanto, é o principal detentor da experiência política nacional. O senhor acredita que o partido está preparado para transitar de uma cultura centralizadora para uma cultura de partilha de poder e de abertura democrática verdadeira? Engenheiro Venâncio, tenha a bondade. Era para saudar, antes de mais, estender essa saudação a todos quantos nos ouvem e nos assistem, e dizer que a pergunta é de facto pertinente, é muito atual, mas eu gostaria antes de, rapidamente, claro que rapidamente, dar uma volta para as origens do nosso movimento, para nos atermos aos primórdios da nossa luta de libertação. Porque a partir daí nós podemos perceber o que é hoje, o que é que representa hoje, o que defende hoje a direção do nosso partido. É preciso voltar um pouco atrás para explicarmos, de facto, como é que nasceu esse ambiente não democrático, e eu tenho que reconhecer isso. Aliás, nós temos que fazer a história sem tabus. Esse ambiente não democrático que nós vivemos, pelo menos com múltiplas candidaturas, nunca aconteceu no nosso partido, há cerca de 50 anos depois da independência, mas é preciso explicar isso, porque isso tem razões históricas, algumas delas até justificáveis em algum momento da nossa luta. No caso concreto do MPLA, eu não falo só do MPLA, mas de todos os movimentos de libertação, pelo menos aqueles que aqui a sul do Saara receberam as suas independências nos anos 75, meados dos anos 70, e, portanto, dizia que nós temos, sim, essa deficiência, essa debilidade democrática. E eu tenho reconhecido permanentemente esta nossa lacuna, mas, como dizia, rapidamente vou fazer um historial para se perceber bem de onde é que começou. Como vocês sabem, Agostinho Neto saiu de Portugal em 1962. Ele evadiu-se da cadeia, foi, portanto, em Portugal, foi através do Marrocos, entrou no Congo Leopoldville, e aí encontrou já instalada a nossa delegação, que tinha vindo da Guiné-Conakry e de outros pontos, para se concentrarem em Leopoldville, a fim de levarem a cabo a luta de libertação. Como vocês sabem, Agostinho Neto depois entrou em altercações com o Viriato da Cruz, etc, etc. E, portanto, houve ali algumas divergências ideológicas e tudo isso. E, portanto, a situação estava difícil nesses primeiros meses que Agostinho Neto chegou em Leopoldville, até que as coisas se agudizaram de tal ordem que foi preciso convocar-se uma conferência nacional. E aí começou tudo. Começou tudo a partir da conferência nacional, da primeira conferência nacional do MPLA, do movimento na altura de libertação, não é? E, portanto, nós o que é que decidimos aí? Nós estávamos na sala cerca de 80 delegados, 82, 83 delegados, e decidimos que para evitar que o ímpeto da luta de libertação descambasse, era necessário criarmos ali um modelo de funcionamento do MPLA, do Movimento de Libertação, em que aquela parte mais política, os políticos, pudessem estar à frente da organização, portanto, em primazia relativamente à parte militar, mas que esses políticos que estavam na direção do partido, do ponto de vista da condução política e ideológica do partido, do movimento, tinham que se cingir às regras militares, à disciplina militar. E aí está a tal justificativa que eu me referi ao início. Qual é a justificativa? É que nós estávamos em guerra. Havia uma guerra de libertação
E havia, portanto, toda a probabilidade de haver infiltrações, traições, etc, etc. E portanto, tudo isso era preciso persuadir através de um modelo de funcionamento mais ou menos militarista. Acho que me faço entender até aqui. Esse modelo funcionou, e ainda funciona em parte, durante toda a luta de libertação. Foram 14 anos. Isto criou cultura. O camarada Agostinho Neto, com base nesse poder discricionário que ele tinha enquanto líder do movimento, atuou nesses marcos do autoritarismo. E eu não tenho nenhum pejo em dizer que nós aí falhamos bastante com alguns dos nossos camaradas, que foram até executados, alguns deles até com excessos. E, portanto, nós tivemos 14 anos a praticar esse modelo de funcionamento não democrático, não colegial, um modelo centrado na pessoa do líder. Isso veio até 75. Aliás, se vocês se recordam, mesmo em 74, quando o MPLA entrou, nós recebemos o MPLA na Dona Amália, dia 8 de novembro de 74. O Agostinho Neto entrou em fevereiro no ano seguinte, e a partir daí para frente, como vocês sabem, até pelo menos ao Congresso de 77, vocês viram mais ou menos o estilo de comando, não é, da nossa direção. Não parou por aí, continuou. Nós tivemos depois também uma purga dentro do partido, já a partir do MPLA, de 77, em que muitos dos nossos camaradas foram mortos. Por quê? O modelo de funcionamento do partido não era democrático, não aceitava dissidências, não aceitava correntes de opinião, até que nós começamos a atenuar um pouco isso e entramos com aquela coisa da autocrítica, autocrítica. Acho que toda a gente percebe bem o que é que isso representou naquela altura. Bom, então esse introito é importante para quê? Para fazer entender não só a sociedade, mas também aos militantes, que não é de agora, que o MPLA não é democrático internamente e não realiza eleições democráticas com múltiplos candidatos. Isso vem já de 1962. Nunca tivemos um militante que dissesse: eu quero concorrer ao cargo máximo da nossa organização, que não tivesse depois represálias. Aconteceu com Chipenda, aconteceu com o Viriato da Cruz, aconteceu com muitos dos nossos camaradas. Muitos deles foram fuzilados, foram executados, alguns foram expulsos. O próprio Nito Alves também entra dentro desta equação. O Van Dunen entra dentro dessa equação. Eles colocaram questões que não eram, digamos, compatíveis com o pensamento do líder e foram expulsos do Comitê Central. Atenção, não foram expulsos do partido, foram expulsos do Comitê Central, ok? Mas depois foram severamente castigados de maneira até brutal, como a história tem estado a recordar. Portanto, o que é que nós temos aqui? Um MPLA que não se democratizou ao longo de mais de 60 anos, estamos a falar de 64 anos, um MPLA que não admite múltiplas candidaturas. Aliás, eu quando pronunciei pela primeira vez, em 2021, a palavra pré-candidato, o partido parou todo. E houve camaradas que saíram a terreiro para me sacrificar, para me crucificar, porque tinha pronunciado uma palavra estranha. Vejam bem a palavra estranha. Pré-candidato. Nem é candidato, pré-candidato. Isso assustou todo o partido, porque nós não temos essa experiência. E, portanto, o MPLA não se democratizando tem reflexos diretos sobre a democratização do país, porque, como você há pouco disse, tem repercussões diretas, porque o MPLA tem o Estado na mão há 50 anos. É o MPLA que assumiu as rédeas do país. E eu costumo dizer que é um erro dizer que o MPLA apoderou-se do poder político. É um erro de análise. O MPLA, em 1975, não se apoderou do poder político, apoderou-se do Estado angolano, do Estado. Todas as instituições, o território, soberania, tudo. Portanto, aqui um
uma situação que tem que ser resolvida através de um processo de transição, naturalmente, para mudarmos do modelo de funcionamento para um modelo democrático em que as decisões são colegiais e há concorrência interna. Nunca houve concorrência interna. Aliás, vocês estão a ver as resistências. Todos vós estão a acompanhar as resistências internas e até algumas intimidações que provêm de alguns camaradas mal preparados. E uns até não mal preparados, mas de modo oportuno, querem evitar esse tipo de concorrência porque sabem que não têm capacidade para concorrer. Atenção, não têm capacidade nem competências para entrar num processo de competição interna dentro do partido. Então, muitos deles lá foram cair, não por mérito próprio, não por competência, mas apenas por, alguns até por esquema, não é? E, portanto, nós temos aqui o MPLA que precisa, está fazendo, de uma maneira ou de outra está a fazer essa transição do modelo autoritário para o modelo democrático, com múltiplas candidaturas. Já há camaradas que se manifestaram, não sou eu apenas, já há camaradas que se manifestaram e há outros que provavelmente se vão manifestar. E em dezembro de 2026 vamos ter, pela primeira vez na história do MPLA, um congresso com múltiplas candidaturas. Portanto, vejam o trajeto histórico que nos traz até aqui. E o que é que isso provocou? Agora temos as consequências. Não temos autarquias. Por quê? Porque as autarquias têm a ver com democracia. As autarquias têm a ver com concorrência, têm a ver com competências, têm a ver com mérito. E nós não estamos talhados para esse tipo de concorrência interna, de emulação dos cérebros no país, no partido. Os melhores cérebros, onde é que estão os melhores cérebros do MPLA? Vocês não me podem indicar, não conseguem. Por quê? Porque nós nunca tivemos esse modelo de concorrência, nunca tivemos competição interna. E, portanto, nós continuamos com um MPLA guiado fundamentalmente por métodos muito individualizados, não é? Nós temos um presidente que é o líder, depois o líder é transformado quase que num símbolo do partido. As suas palavras são de ouro, são sagradas, ainda que elas entrem em conflito com os estatutos ou com o modelo de funcionamento, não pode ser, o líder não pode ser questionado, digamos assim. Mas isso, como eu dizia, vem de longe. Todos nós estamos no MPLA há 50 anos, há 40 anos, temos essa cultura. É claro, agora é preciso libertarmos-nos dessa cultura. Isso custa um pouco. Vocês vão dizer, mas Engenheiro está a tentar defender os seus colegas. Não, eu não estou a defender os meus colegas, estou a defender a história. Porque isso não é fácil. Nós estamos assim há 50 anos. Nós é que mandamos, nós é que nomeamos, nós é que exoneramos, nós é que sabemos quem fica rico, quem não fica rico, nós é que sabemos onde é que vai este, que vai aquele. A vida de muitas pessoas depende de nós. Portanto, nós estamos, digamos assim, acomodados nesse ambiente pouco democrático. Vamos agora fazer essa transição. E eu creio que a partir do próximo ano vocês vão ver alguma alteração já a partir de junho, pelo menos, em junho de 2026, há de ser convocado o Congresso e vocês vão ver vários candidatos apresentarem as suas, pré-candidatos apresentarem as suas pretensões e vamos ter um Congresso competitivo pela primeira vez na história do MPLA em 2026. A partir daí, 2027, eu creio que a população, a sociedade há de reconhecer esse esforço, há de reconhecer essa metamorfose política e há de, mais uma vez, confiar o seu voto no MPLA. De uma maneira ou de outra. Claro que pode não ser a 90%, 80%, 50%, 40%, mas vai depositar o seu voto no MPLA, se isso acontecer. E, portanto, a partir de 2027, temos agora a oportunidade de rever a história e reverter o quadro. Essa Constituição tem que ir à vida. Essa Constituição não serve, ela é atípica. Ela não permite a desenvoltura do capital humano, não consegue abrir caminhos para uma exploração e um aproveitamento dos recursos humanos, físicos, culturais, etc., que o país dispõe. Como vêem, nós somos um país rico, mas vivemos na pobreza.
Por quê? Exatamente porque nós não conseguimos ultrapassar esse período de transição que é necessário fazer para emularmos os quadros, os melhores empresários serem catapultados, haver concorrência entre os jovens, nos concursos que não haja favoritismo, que haja a prevalência do mérito, que haja autarquias para que localmente os cidadãos possam escolher as suas lideranças, que haja uma autonomia financeira, uma disponibilidade pública de finanças e orçamentos para os locais, para o poder local, para eles mesmos resolverem os problemas mais candentes das localidades. Portanto, tudo isso vai acontecer quando? A partir de 2027. Se, eu ponho agora aqui no conjuntivo, se o MPLA se metamorfosear, se o MPLA se transformar numa força verdadeiramente legítima, não é? Do ponto de vista da adesão, da soberania, e se o MPLA for capaz de se democratizar internamente. O contrário, e vou já terminar porque estou a ser bastante extenso, o contrário, se o MPLA não se democratizar, se o MPLA mostrar ainda aqueles defeitos que trazia da guerra de libertação, daquela arrogância que nós bebemos na guerra de libertação, atenção, guerra de libertação contra os portugueses, fizemos essa cultura, não nos despimos dela, e se o MPLA mostrar ainda essas garras, naturalmente que nós vamos ter muita dificuldade em convencer a população a votar novamente no MPLA. O contrário é o que eu aspiro. E aspiro, naturalmente, como vocês sabem, a ter bons resultados na próxima campanha, no próximo congresso, quando lá estivermos, para dirigirmos o nosso país, o nosso partido, com base no voto dos militantes nas bases. Muito obrigado por estares conectado aqui no Bem-Aja, e se não estás inscrito, inscreva-te já no nosso canal. Coloca também o teu like e partilha este vídeo para que muitos possam ter acesso aos conteúdos que nós publicamos. Olha, aciona aí o sino das notificações para que toda vez que publicarmos estejas sempre atualizado, todas as notícias, todos os conteúdos, todas as dicas que nós publicamos estejas na página do dia. Somos uma família. Aqui falamos dos assuntos nossos. Bem-aja um Chico Coração.